Olá, aluninhos do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa nessa manhã fria. Eu sou o professor Mauro Farias e hoje a nossa aula falando sobre nomear e caracterizar, nomeando e caracterizando substantivo e adjetivo. O objetivo da aula é revisar e aprofundar o conceito de substantivo e adjetivo. É isso. E aí eu já estou aqui ao lado da professora Elaine, a professora de vocês aí todas as manhãs, né, professora? Isso mesmo, Estamos Mauro. juntos aqui então. Bom dia, alunos, professores, pais que nos acompanham, tudo bem? Então, estamos aqui para mais uma semana de aulas, né? Finalizando aí o bimestre, graças a Deus, né? Tá acabando, né? Estão todos empolgados, Eles com certeza, estão, nossa, né? deve estar contando os minutos, né? Vamos lá, então, para a nossa perguntinha inicial? O que você se recorda sobre substantivo e adjetivo? Então, busquem aí na memória de vocês o que já ouviram falar lá na professora do quarto ano, terceiro ano, e aí com os professores de vocês de agora. O que vocês se recordam sobre essas duas classes de palavras, né? O substantivo e o adjetivo. 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá? It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. Running down the stairs and what do I see? A big pile of gifts and they're all for me. I ripped open the first one with lightning speed. Is that 18 carats? I wanted to scream. A big rope chain to match my shiny watch. Santa's on the road, no, please don't stop. I got designer bags, but I'm not teasing. And enough outfits to last for 2 seasons. Had a good year, I was so behaved. So I'm a spoiled brat on the holidays. Let me slay, let me skate, let me stay out late. I would spike the eggnog if the party wasn't great. Warmer by the fire with my little winter boo. If it happens to snow, I got some new winter boots. Hot cocoa, please, with lots of whipped cream. Cause I gotta stay warm with this icy ring. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. It's the holiday, everybody get a gift. New jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift. Brand new everything, yeah, you know we getting lit. Gifts galore, presents and more. It's rappers everywhere, I can't see the floor. Santa went bananas, I can't bear it, I can't handle on a curse. I'm so happy, but that wouldn't be good grammar. Naughty girls get cold and no designer clothes, so Santa's little helpers wouldn't have a big load. So let me stick to the script and impress Saint Nick. He's gonna love the milk and cookies. Yes, I. Vamos voltando aqui com as respostas para o Elaine. Um abraço, bom dia para PEI Voluntários de São José do Rio Preto, PEI Alice Velho de Osasco, Escola Tomi Otaki de Guarulhos, né? E vamos aqui às respostas dos alunos. Aluna Giovana, por favor, abraço para Indaiatuba, Escola Maria de Lourdes, senão ela vai chorar, que ela fez bem grande aqui, um monte de coração. Olha lá, manda até um beijo para vocês, ó. Giovana diz o seguinte, nomes próprios, né? Está se referindo a substantivo. Aluno Johnny dizendo, substantivo e adjetivo estabelece uma relação um com o outro, o adjetivo atribui uma qualidade ao substantivo e o substantivo é caracterizado por ele. Uma dica simples para diferenciar o substantivo do adjetivo é pensar que o substantivo é um nome, é uma palavra que indica o nome de alguma coisa. Deu uma aula aqui, Elaine. Muito bem. O Johnny falou aí. O Miguel também dizendo substantivo, nome, adjetivo, características. Um beijo também para os alunos da PEI José Pedretti, Neto de Botucatu. Tá mandado aí. Ó, o Nicolas da Proviviane, substantivo. É tudo que dá nome aos seres, a tudo que você vê, ouve, sente ou imagina. Por exemplo, casa, avião, grito, música, felicidade, amor, etc. É só. Eles não estão só respondendo, estão dando aula, né? Muito bem. Isso Muito mesmo. legal. Então, está certinho. Então, substantivo, a gente também pode relacionar com o nome. Por quê? Ele nomeia tudo aquilo que é real, imaginário,
Tá? Então, aqui, por exemplo, no palco, nós temos vários substantivos, né, Mauro? Então, Sim. um exemplo, deixa eu ficar até em pé aqui. Então, temos aqui a banqueta, né? Então, a banqueta é um substantivo, o nome deste objeto, banqueta, banco, né? Qual que seria o adjetivo? Qual que seria a característica desse objeto? Então, amarelo, alto, né, podemos dizer. Temos aqui a garrafa, né? Então, temos outro objeto. Então, precisamos nomear esse objeto. Garrafa, né? Qual ou quais seriam os adjetivos para esse objeto aqui? Então, rosa, verde, né? Tamanho médio, tá? Então, observem que os adjetivos estão ao nosso redor a todo momento, certo, Mauro? Os substantivos, É, né? isso, E os adjetivos substantivo. também. E os adjetivos também. Uhum. A gente costuma muito dizer aí qualidade, tá certo. Mas eu prefiro que utilizemos aí características, Sim. porque geralmente qualidade nós atribuímos sempre algo positivo, Algo né? positivo, Na nossa mente vem é. sempre algo positivo. Então eu pensei em características. Essas características podem ser tanto positivas quanto negativas, ok? Então vocês estão aí ótimos, tá? Aí temos aí o que você vê. Então pode pôr na tela para eles, por favor. Vamos observar as imagens dos próximos slides a partir dos seguintes elementos. Então, o que nós vamos observar nessas imagens? A cor, o tamanho, a forma, o ser, então, no sentido, o que é? O que nós estamos vendo aí? É o objeto? Que objeto é esse, né? É um ser vivo? Que ser é este? É um ser imaginário? Qual é? Tá bom? As características psicológicas, então, lembrando aí que pode ser chato, alegre, inteligente, tá? Então, nós vamos observar tudo neste sentido. Pode deixar a tela para eles, por favor. Então, cor, tamanho, forma, o ser, aí coloquei entre parênteses, o que é, né, o que vocês estão vendo, as características psicológicas, e temos aí, então, 3 imagens para vocês, ok? Vou deixar aí essas 3 imagens e vou dar 1 minutinho e meio para vocês irem dizendo. Coloque assim, 1, aí eu já sei que é sobre a imagem 1. O que vocês estão vendo e coloquem aí umas 2, está suficiente, umas 2 características para essa primeira imagem. A segunda, o que vocês estão vendo, né? Qual é o substantivo? E depois, quais são as características? E ali, a terceira também. Melhor, acho que eu vou dar 2 minutos, tá bom? Se eu observar que as respostas estão subindo aí rápido, aí a gente volta antes. Vamos lá, então? 2 minutinhos para vocês. Não esqueçam de colocar 1, 2 e 3, tá bom? Vamos lá, então. Voltando E aqui. aí, Mauro? Vamos ver o que eles mandaram pro o Jonathan, né, aluno da professora Rosana, dizendo parece que o Dino está dançando. A aluna Rafaela, astronauta, dinossauro e sistema solar. Ela mostrou o que ela viu, né? O aluno Matheus colocou circulação do planeta. Vamos ver aqui, a aluna Carolina, astronauta, os planetas e um dinossauro. Um branco, grande, retangular, humano, normal. Né, ela foi dando as características. Sim. O aluno Gabriel, desculpa. Via Láctea, astronauta e dinossauro.
Acho que pelo tempo eles não conseguem mandar as Não, respostas, não tem né, problema. completas. Tem uma resposta aqui da Luísa Barros dizendo: imagem ótimo. 1, sistema solar. Veja o sistema solar, várias cores como laranja, amarelo, marrom, entre outras, tem forma de esfera. E ela é da escola Professora Bílio Fontes. Perfeito, muito bem. Pode deixar na tela para eles, por favor, aí, as imagens. Então, a primeira nós temos o sistema solar, né? Então, qual é o nome disso que nós vemos aí? Então, sistema solar, ok? Vocês falaram bastante aí verbos, tá? Então, movimentando, verbo, né? Então, sim. está indicando aí essa ação, esse fato, essa movimentação. Dançando também é verbo, mas nós estamos focando aqui no quê? Nos nomes e nos adjetivos. Né? Sim. Então, qual é o nome dessas imagens que nós estamos vendo, né? E quais as características? Então, acima, sistema solar, que nós vemos aí, então, os planetas, né? Também temos aí o Sol, a estrela. Então, laranja, amarelado, temos aí alguns tons de azul, tá? Depois, abaixo, temos, então, o quê? O astronauta, né? Então, qual é o substantivo? Astronauta. Né? Que características nós temos desse astronauta? Pode ser um homem ou uma mulher, né? Que nós não temos aí o rosto para dizer. Aparentemente aí alto, né, Mauro? Mediano para alto, a gente pode imaginar, tá? Ao lado, então, temos aí um dinossauro. Então, qual que é o substantivo? Que ser que nós estamos observando? Um dinossauro. Quais as características dele, né? Então, provavelmente grande, né? Forte. Deixa eu ver o que mais aí. Nós temos as cores dele em azul, um pouquinho vermelho, certo? Então, observem aí então, os substantivos que nós temos. Então, pode ser sistema solar, astronauta, dinossauro. O aluno Wender colocou assim, ó, o dino é carnívoro. Né? Sim, colocou aí, então, a característica do perfeito. Do dinossauro. Certinho. Observem, só retomando um pouquinho aqui, ó. Qual é o nome dele mesmo? O Wender. O Wendel. Lembra que nós vimos também lá com os verbos, né? Então, nós temos aí o dinossauro, o ser, né? O verbo er, aí que ele vai ligar, então, o sujeito, né? O ser, a característica carnívoro, tá? Então, observem como nós vamos retomando aí todo o conteúdo que nós vimos, tá? Próxima tela, então, para vocês. Temos aí mais 4 imagens, tá? Elas estão mais fáceis aí de observar. Então, quais seres vocês observam aí e quais as características deles, tá bom? Então, por exemplo, lá, temos a primeira, certo? Que ser é este? Okay? Então, vamos dar o nome para este ser. Quais características podemos observar neste primeiro ser? O que o caracteriza? Tá bom? Então, vamos lá. Então, mais 2 minutinhos para vocês colocarem aí. Vamos lá.
Vamos ver então aqui, ó, o aluno Joshua Alves, da ProSônia, disse gato fofo lindo. Isso. Tá aí, ó, o gato fofo lindo. A aluna Lívia mandou emoji debochado. O aluno Ender de novo aqui, ó, participando bastante. Gatinho, ele é fofinho. Né? O gato tá ganhando bastante elogio aqui, ó. Se for deixar, é só o gato aqui, ó. Sim. Gato engraçado, fofinho. Parece alguém que eu conheço que gosta tanto de gato. Henrique mandando gato bonito, vespa voando. Tem uma vespa ali, eu não tinha visto. Emoji entediado, ogro dançando. Aí, tá vendo? Eles colocam a ação, né? A prática de colocar sempre a ação. Né? Mas nesse final, mas depois eles colocaram também, antes eles colocaram as características. Sim. É Yasmin, ó, da Pro Maria Lúcia, colocou aqui. O gato, de óculos vermelho, escrevendo. Uma abelha, deixa eu ver aqui o Brian. Um gato, uma abelha e um emotion, nunca sei pronunciar essa palavra, e um troll, né? O troll. Um troll, ele está chamando? É. Tá mais para ogro mesmo. Ó, a Ana Clara, do Pro Moisés. Um gatinho fofo, então o substantivo seria aí o gatinho, que ser é esse? Um gato, né? Quais características? Fofinho, Fofo, pequenininho, lindo, né? né? Lindo. Aliás, tem uma aluna que mandou a pergunta antes, eu estava deixando para quando chegasse as atividades, que ela perguntou, lindo é adjetivo? Bem lá no começo da aula, né? E eu não respondi, é adjetivo, tá? adjetivo. Lindo é a característica, né? Então, bonito, lindo, ele só é, tipo, tem um grau maior, né? A gente fala Isso. que é o bonito e tem o lindo, né? Tá? Certinho. Então- Ó, a gente pode falar da cor, né? Caracterizar aí. Como é esse gato, né? Aí algum aluno pode falar, mas gato também não é bonito, né? Quando a gente fala você é gato, né? Aí é uma adaptação da palavra, né? Que ali o Isso, substantivo às vezes funciona como adjetivo também, essas confusões que a língua portuguesa às vezes prega na gente, né? Mas nesse caso o gato aqui é o nome, né? O substantivo. Isso a gente pode aprofundar depois, né? Vai ser numa aprofundado. próxima aula, né? Pra gente não... Mas tá certo Não, mesmo. porque senão o aluno Sempre fala, tem, gato sempre também tem. é adjetivo, né? Perfeito. Em outros momentos que a prova vai chegar lá ainda. Vocês sempre têm que observar se a palavra está nomeando, né? Está dando nome a esse ser, a esse objeto, a esse sentimento, essa sensação, ou se está caracterizando. Exatamente. Então, a dica é essa, tá? Se os professores tiverem aí uma outra forma que seja mais Sempre perguntar fácil, legal sobre de o que eu estou explicar. falando, né? Eu estou falando sobre isso. Então, esse é um substantivo, né? Agora, qual a característica que eu dou a ele, né? Aí Isso. sim vai entrar como adjetivo. Então, sempre pensar nisso. Se os professores tiverem alguma outra dica, pode mandar para a gente aqui no chat mandar. que ajuda, tá? Então, sempre pensem sobre o que eu estou falando, como o professor Mauro disse, né? Então, qual é esse ser, qual é esse objeto, sentimento, tá? Pensamento, e qual que é a característica que eu dou, tá bom? Então, se for característica, sempre nós temos aí o adjetivo, tá? Muito bem. Então, muito bem. Pode deixar a tela para eles, por favor. Então, ao lado temos aí também uma vespa, né? Eu imaginei que fosse uma abelha, mas tudo bem, né? Vamos nomear, então. O nome desse segundo ser aí, então, pode ser uma abelha, uma vespa, né? Quais características que podemos atribuir? Pequena, né? Abaixo, então, nós temos aí o emotion, né? Que característica é que nós temos? Então, amarelo, debochado. Eu adoro essa carinha aí. Ao lado, então, observem que ao lado nós temos um ser imaginário, Ser tá? imaginário. Também é importante pensar nisso, que nem sempre são seres reais, podem ser seres imaginários. Também, por exemplo, um dragão, Sim. uma fada, tá bom? duende. Quais as características, então? Baixinho, engraçado, Verde. verde, tá bom? É isso. O Pro Antônio, desculpa, falou assim, perdão, eu gostaria que ficasse uma imagem por vez, talvez fosse melhor. Eu entendi o que ele falou, mas aí a gente sempre apela, né, para os professores entenderem também o nosso lado, porque a gente tem pouco tempo. Imagine se a gente fosse colocar uma por vez, né? Sim, E a gente quer sempre dar mais Exemplos, ideias, né? né? Passar mais informação. Então, por isso que ficou 4 numa tela só. Entendi o que o Pro falou, acho que a professora Elaine Ótima, também entende, mas é que a gente tem pouco tempo, né, Pro? Então, é aquela coisa, depois na sala de aula você pode tentar fazer um pouco mais com calma, um por Sim, um, né? Caracterizando. Muito bem. Vamos lá para a próxima. Então, temos aí mais 4 imagens para vocês. Vamos lá, então, 1 minutinho e meio para vocês dizerem aí o nome, né, o adjetivo, e quais são as características destes, ou melhor, temos aí os substantivos, né?
Vocês vão dizer qual o nome desses substantivos, esses seres, esses objetos, né? Enfim, o que vocês observarem aí. E os adjetivos, quais são as características destes substantivos. Vamos lá, então, 1 minutinho e meio. Bora lá. Vuelvo a sonreír, gracias a Dios. Pasaron de oro en mi corazón. Late, late, late con tu amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel le toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo. Ella se vuelve loca cuando mi piel le toca. Y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo. Ella ritmo latino, ella quiere. Ella ritmo latino lo goza. Ella quiere bailar esta noche y que yo me acomode a su pose. Luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta a tope. Y es que hoy vuelvo a sonreír, gracias a Dios. Pasado de oro en mi corazón. Late, late, late con tu amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel le toca. Y yo me vuelvo loco. E De aí, volta Mauro? aqui, ó. Vamos ver então o que eles mandaram pra gente. Mandaram aqui, vamos lá. Melancia vermelha com sementes pretas, né? O aluno Laura, aluno Lincoln mandando uma câmera, só que não colocou características, né? Deixa eu só apertar aqui, porque eu dei um bug aqui. Melancia vermelha, porco branco, casa azul e cinza, alto-falante preto. Ele viu como alto-falante, aluno da Pro Maria Lúcia. É que é um Mas tipo é uma de câmera bem câmera. antiga, né? Mas pode confundir mesmo, mas é uma câmera. Parece que é um subwoofer lá em cima, né? Mas não é não. É câmera mesmo, é uma câmera Ok. antiga, Aham. é um ícone antigo de câmera, tá? Eu vejo melancia, câmera de filme, um cofrinho de porco e uma casa. Ótimo. Legal. Vamos lá, porque o relógio, gente, eu não sei Ele o que fica doidinho, acontece. né? É. Ele fica doidinho ali. Coloca para eles, por favor. Então, temos aí o primeiro substantivo, a melancia, característica. Vermelho, né? Essa cor aí vai ficar vermelho, meio rosada, né? Aí vai Aí- ser dependendo de quem vê, né? Isso. Aí temos um outro substantivo aí na mesma imagem, a semente, Sim. né? Qual a característica da semente? Preta. Preta. Ok? Pequena. Ao lado temos aí uma câmera, né? Preta, antiga. Não sei, e aí, produção, essa câmera é antiga ou não? Sim. Retrô, né? É retrô, vintage. Abaixo temos aí, então, um cofrinho, né? Branco. Ou quem colocou um porquinho também, né? Um porquinho branco. Ao lado temos uma casa. Como é essa casa? Bonita, grande. Grande. Ok? Acho que ficou claro para vocês Ficou aí. claro. Aí temos uma tabela. Observe como eu coloquei lá. Primeiro, nome. Então, se vocês quiserem colocar aí ao lado para ir acrescentando vocabulário, irem se acostumando, coloquem ao lado do nome e escrevam substantivo, tá? Então, eu coloquei uma sequência para vocês. Pode ter algumas alterações, tá? E ao lado, características, que são o quê? Os adjetivos, tá bom? Observem aí que, como teve um aluno que colocou aqui, eu não me lembro o nome dele, um acompanha o outro, certo? Sim. Então, eu tenho o substantivo e ao lado o adjetivo, tá? Então, esse ad aí dá essa ideia de ao lado de, tá Sim. bom? Então, o adjetivo ele está sempre ali ao lado de um substantivo, está sempre acompanhando, caracterizando, tá? Então, coloquei aí uma tabelinha com uma sequência para vocês, podem dar um print. Como eu falei, essa tabela tem alterações de acordo com o que vocês foram colocando, tá? E aí temos a definição, tá? Então, o que é um substantivo? É a classe de palavra que nomeia seres reais e imaginários, sentimentos, coisas, etc. E o adjetivo é a classe de palavra que caracteriza um nome, ou seja, em língua portuguesa, quando nós estamos falando em nome, automaticamente falamos sobre os substantivos. E aí temos uma frase bem simplesinha para vocês, né? Então, um belo gato preto, tá? Então,
Que ser que nós estamos falando? Sobre o que falamos? Então, sobre um gato. Então, ele é o substantivo. E quais características nós atribuímos a este ser? Né? Então, belo e preto, tá bom? Então, são aí algumas das características que nós podemos atribuir. Poderia ser grande, gordo, tá? Fofo, como eles falaram. Né? Fofo. E aí temos uma atividade mão na massa, que o relógio está maluco. Então, tá temos aí doidinho lá. 3 imagens para vocês. E vocês vão fazer a descrição. O que vocês estão vendo? Quais são esses seres, tá? E vão colocar as características, tá bom? Deste ser. Vão ter mais substantivos, né? Então, você pode nomear o ser, a roupa deste ser e caracterizar, tá bom? Então, fiquei para vocês essa atividade mão na massa. Tá? Então, tem aí as habilidades para os professores, podem dar um print. Bem corrido, como sempre, né? Porque é um tema muito, muito amplo. Se a gente for focar só no substantivo, vai o quê? Umas 6 aulas, no mínimo, né? Para falar de todos os tipos, né? Isso, tá bom? Sala Então, de aula, o professor vai com certeza ampliar isso aí. certeza, ok? Então, muito obrigada a todos, Mauro, produção. Obrigado. Avaliem a nossa aula e até mais. Beijos. Até a próxima.